E aí, tudo bom? Um pai viciado em trabalho e ausente da família faz de tudo para fazer o seu filho feliz. E isso inclui até mesmo se tornar um super-herói justo na véspera de Natal. Vem relembrar comigo como Arnold Schwarzenegger deu vida a um super pai nesse filme natalino chamado Um Herói de Brinquedo, de 1996. Howard Langston é um vendedor de colchões que não para de trabalhar de jeito nenhum e acaba deixando a sua família de lado para focar no trabalho. A sua esposa Liz e o seu filho Jamie sentem a sua ausência, o que torna inevitável a comparação com o vizinho Ted Maltin. Ted é um super pai divorciado que consegue dar conta de tudo e ainda dá atenção pro filho, mas Howard tenta não se afetar com aquilo, apesar de, claro, sentir vontade de voar no pescoço do vizinho, que vive botando ele em situações bem ruins. Isso é um negócio absurdo, entendeu? Você é um ignorante. Mas apesar de tentar se esforçar, Howard deixa o trabalho tomar conta dele e até tenta chegar à aula de karatê do filho, que ele queria muito que o pai tivesse presente. Mas o trânsito o atrapalha e ele tenta um atalho pelo acostamento, mas é multado pelo policial Hummel. Enquanto isso, a premiação tá lá rolando e o Jamie fica bem triste, pois queria que o pai estivesse ali vendo aquela conquista, enquanto nota que o seu vizinho Johnny tá recebendo o carinho do pai Ted. Howard, é claro, chega horas depois e acaba perdendo aquela cerimônia. Não bastasse isso, encontra o vizinho Ted em sua própria casa, arrumando a decoração de Natal a pedido de Liz, já que Howard não fazia isso pela própria família. Fudeu de vez! Então, percebendo a decepção que causou e o rumo que as coisas estavam tomando, ele tenta se redimir com sua família e decide realizar o maior desejo de Natal do seu filho Jamie. Jamie é fã do Turbo Man, um super-herói popular de um programa infantil de TV que ele vive assistindo e tá doido por um boneco do super-herói. O problema é que é véspera de Natal e Howard havia prometido a sua esposa Liz que compraria o boneco semanas atrás pra fazer uma surpresa pro filho. Só que por causa do trabalho ele esqueceu de comprar. Quem nunca fez isso? Quem nunca deixou pra última hora, não é mesmo? Então Howard decide fingir que tá tudo sob controle, tudo tranquilinho e não conta nada à esposa. Mas mal sabia ele que o boneco era um sucesso absoluto em vendas e que todo mundo iria procurar também. Antes de sair de casa, Jamie fala que quer que o pai esteja presente no desfile de Natal que ocorrerá no final do dia, afinal é véspera de Natal e Howard promete sem saber se poderá cumprir. Howard também percebe que o vizinho Ted comprou uma rena para o filho, e o vizinho ainda o provoca dizendo que já comprou o boneco do Turbo Man há semanas para o filho dele, mas Howard não dá o jogo por vencido e continua fingindo que está tudo em ordem, para dar aquela impressão de que ele é um bom pai. Ou será que não? Durante a busca pelo boneco, Howard conhece Myron Larrabee, um funcionário dos Correios que, assim como ele, está buscando loucamente pelo boneco para dar ao filho. E assim, se torna um concorrente a mais na busca, fazendo Howard perceber que o caminho será difícil, já que o boneco está esgotado em todos os cantos. Howard tenta ligar para a esposa para informar que meu anjo, minha querida, meu querubim, deu ruim, a gente não vai conseguir o presente pro nosso filho. Só que ao fazer a ligação, percebe que o vizinho Ted está na casa dela fazendo comidas para ela, e obviamente com segundas intenções. Howard nem tem tempo de agir ou pensar sobre o assunto, pois logo naquele momento descobre uma loja que recebeu um novo lote do boneco e decide ir correndo pra lá, com Myron na cola dele, claro. Só que durante essa correria, ele bate na moto do policial Hummel e quebra o seu retrovisor, ganhando mais uma multinha pra conta. Howard e Myron chegam na outra loja de brinquedos e participam de um sorteio pra conseguir o boneco, porém todos estão querendo participar também. E na luta descomunal por uma senha, Howard consegue tirar a senha de Myron, porém ele também perde a sua própria senha e sai correndo atrás daquela bolinha por dentro do shopping, que cai no carrinho de uma criança. Então Howard se obriga a entrar nos brinquedos em busca daquela maldita bolinha e tenta tirar a força da criança que pegou, mas não consegue e as mães o tiram dali. O Papai Noel do shopping observa a correria de Howard e oferece o boneco a ele, mas o boneco não está ali, então vão atrás dele. Afinal, Howard quer muito aquele boneco do Turbo Man. Chegam a um armazém clandestino onde vários funcionários com roupas de Natal estão trabalhando, e após dar um dinheiro para o Papai Noel, Howard percebe que o boneco do Turbo Man que ele tinha acabado de comprar era falsificado, e que aquele Papai Noel era líder de um bando de fabricantes de brinquedos falsos. Howard pede o dinheiro de volta, o que faz com que ele se meta numa briga com a gangue de Papais Noéis. Felizmente, a polícia descobre o armazém dos bandidos e Howard consegue escapar dali fingindo ser um detetive. Sem presente e com o tempo ficando cada vez mais curto, a gasolina de Howard acaba, então ele sai empurrando o carro pela rodovia e para numa lanchonete, mas enquanto isso, o vizinho Ted Maltin segue conquistando a vizinhança com suas falsas boas intenções. Afinal, ele é solteiro, divorciado, não tem nada a perder. Não, tá dando uma porrada, não tá dando uma bicuda. Howard tenta telefonar para casa, mas a sua frustração acumulada faz com que ele desconte a raiva no filho dele, que já está decepcionado o suficiente por causa da ausência do pai. Então Howard fica triste e acaba encontrando o rival Myron ali na lanchonete, que também tá triste por não ter conseguido o boneco. E confessa para ele estar se sentindo um péssimo pai por ter acabado de descontar a raiva no seu filho e tem medo de causar traumas nele por causa dessa sua ausência. Então ouvem na rádio um anúncio de uma competição de Turbo Man e descobre que eles sabem a resposta
resposta, então vão a todo o vapor ao estúdio para tentar dar essa resposta pessoalmente e ganhar o prêmio que é o boneco. Só que ao chegarem lá, descobrem que o prêmio da competição seria um vale-presente do boneco que seria entregue no outro dia e não naquela véspera de Natal. Só que mesmo assim, nenhum dos dois está disposto a perder aquele prêmio, e o senso de competição faz com que eles quase sejam presos. Só que Myron tá cada vez mais sedento pelo prêmio e engana a polícia com um pacote que ele afirma ser uma bomba caseira, sendo que nem ele próprio sabe o que tem dentro. E isso faz a polícia recuar e eles saem ilesos, deixando o pacote para trás. O policial Hammer tenta abrir cuidadosamente o pacote e, bom, dá bem ruim pra ele, porque realmente era uma bomba caseira e explode tudo na cara dele. Só que Howard não tem paz um minuto, porque ao voltar para o carro descobre que ele foi destruído todinho. Então ele se dá por vencido e volta para casa de mãos abanando, pronto para ser mais uma decepção pro seu filho. Só que ao chegar em casa, encontra Ted enfeitando a sua própria árvore de Natal dentro de sua própria casa, enquanto dá em cima de Liz. Que p*** é essa, Marreco? Que p*** é essa? Isso deixa Howard possesso de raiva. Buscando vingança e cego de raiva, ele lembra que o Ted conseguiu um boneco do Turbo Man para o seu filho Johnny, então invade a casa do vizinho para roubar o brinquedo, sem se importar se o filho dele ficaria triste ou não com isso, mas ao perceber a cagada que faria, dá um passo para trás. Só que era tarde demais, pois a rena que o vizinho tinha dado ao filho o ataca e a perseguição deixa uma bagunça no local, fazendo com que ele fosse descoberto por Ted e pela própria esposa Liz, que se mostra bem decepcionada ao ver o marido fazendo aquilo. Liz então pede para que Ted leve ela e o filho Jamie ao desfile de Natal, e Ted se gaba por ter aparentemente vencido aquela corrida. Desolado e buscando se reconectar com a sua família, Howard vai ao desfile de Natal da cidade, afinal ele tinha prometido isso ao filho dele e pelo menos era alguma coisa que ele ia tentar cumprir. Ted, Liz e os filhos já estavam por lá, só que enquanto estacionam, Ted começa a dar em cima de Liz, mas esse cristalzinho felizmente recusa e dá uma garrafada na cabeça dele para ele deixar de ser besta. Howard viu tudo naquele momento e ia tentar separar os dois, mas acaba esbarrando com o policial Hammer e derruba café quente no homem, então uma perseguição se inicia já que o policial não ia muito com a cara dele. Howard tenta se esconder e corre para uma sala de preparativos do evento, onde acaba sendo confundido com um dublê do Turbo Man que iria se apresentar no desfile, e então a equipe coloca o traje completo nele, fazendo com que ele entre ao vivo. Ele entra perdidinho de tudo, só que descobre que parte da apresentação seria dar um boneco Turbo Man a uma criança escolhida aleatoriamente na plateia, e então ele aproveita a oportunidade para presentear o próprio filho no meio da multidão. Só que antes de revelar quem ele é, Myron aparece trajado de Dementador, o arqui-inimigo do Turbo Man, e exige que ele entregue o brinquedo. Myron conseguiu a fantasia após ter capturado e amarrado o ator real, e então Howard se vê na obrigação de combater aquele criminoso e evitar que o seu filho seja sequestrado. Howard faz o possível para controlar o equipamento do Turbo Man e até consegue salvar Jamie das garras de Myron, mas Myron não desiste e vai atrás do garoto, que corre pelos telhados visando salvar a própria vida e, é claro, o boneco também, né? Howard vê o filho em apuros e tenta usar os propulsores do traje para voar até ele, mas não consegue controlar aquilo. Enquanto isso, Myron quase arrisca sua vida para conseguir roubar o boneco do garoto, e até consegue, mas cai do alto do prédio, sendo preso logo em seguida. Jamie fica preso lá em cima e segundos antes de cair, Howard consegue controlar o traje e salva o seu filho de uma queda mortal e o entrega são e salvo a Liz. Jamie fica feliz com o momento e confessa que queria que o pai estivesse ali para ver tudo aquilo, então Howard revela sua verdadeira identidade e emociona todo mundo. Com tudo resolvido, Howard se desculpa ao policial Hammer enquanto observa Myron sendo escoltado pela polícia por causa da zona que ele causou. E ele está bem triste porque nem sabe como explicar a situação ao filho dele, afinal ele só queria um boneco para dar de presente de Natal. Jamie observa aquela situação e se sente tocado pela dedicação de Myron ao filho e então entrega o boneco do Turbo Man que o seu pai tanto se dedicou para conquistar. Howard não entende bulhufas o que tá rolando por ali, até que o seu filho fala que não precisa de nenhum boneco Turbo Man, já que ele já tem um verdadeiro em casa. A galera ao redor comemora ao lado de Howard por causa dos seus feitos heróicos e a história parece ter terminado por aqui. Mas nas cenas pós-créditos a família está de volta em casa e estão arrumando a árvore de Natal e celebrando o momento em família. E bom, aparentemente está tudo resolvido, né? Só que Howard percebe que nessa correria toda esqueceu de comprar o presente de sua esposa Liz. Ai, que delícia um filme de Natal, né? Você lembrava desse filme? Mas antes de finalizar esse vídeo, eu desejo um Feliz Natal e um lindo Ano Novo a você que me assiste e também a toda a sua família. E como de costume, comenta aí a sua opinião e não esquece de se inscrever e de conferir os outros resumos daqui da Central. Tchau, vejo você no próximo vídeo.